Vos cumprimento com a paz do Senhor nessa manhã. Estou feliz de estar aqui, de estar com a irmã Gisele, pastor, sua família, conhecendo sua família. Louvo o Senhor nesta manhã porque fui conduzida por um exército de Deus aqui. Mas essas companheiras, o Senhor tem sido muito bom na minha vida. Eu gostaria de dizer para vocês que Deus, Ele é maravilhoso, né? Estou feliz de estar aqui nesta manhã. Eu vou falar para vocês, eu não sei falar chique não, tá? Eu vou contar para vocês minha história. E antes de contar minha história para vocês um pouquinho, a gente ia entrar um pouquinho na palavra. Eu queria fazer menção aqui da irmã Cristiane que está aqui. Essa mocinha de vestido verde. Fica de pé, irmã Cristiane. Essa serva do Senhor. Eu falo que eu tenho medo dessas irmãs que andam tem cabelinho branco. Tá ouvindo agora? Porque essa aqui tem história, viu? Ela era companheira da minha mãe de guerra. Pode, minha filha. Ela era companheira de guerra da minha mãe. Minha mãe, para quem não conheceu, mas as irmãs aqui conheceram, era uma mulher de muita oração. E a irmã Sassá era companheira dela. E hoje, quando eu saio para fazer qualquer coisa, eu arrasto uma delas comigo. Porque eu não sou boba, eu preciso de oração. E aí, irmãs, Deus me ensinou a andar com essas mulheres de oração. Porque quando eu não tive força, foram elas que me ajudaram. Né? Aprove o Senhor levar minha mãe. E eu falei, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Eu vou ficar sozinha? Mas não deu tempo de ficar sozinha, elas não deixaram eu ficar só. Né? Então eu louvo ao Senhor porque é o que tem me mantido de pé. E antes de pregar também, gostaria de fazer menção. Que som agradável de vocês, viu? Então de parabéns. Eu sou obrigada, assim, eu preciso elogiar isso, porque a gente chega na igreja, a gente às vezes vê, né, assim, começa o culto, a gente fica meio agoniado por causa do barulho. E hoje eu sentei aqui e falei assim, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa, que grupo abençoado, né? Então Deus abençoe, vocês estão de parabéns, continuem nessa força de vocês. Tá tudo muito agradável. Eu gostaria de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor em Esther, capítulo 6, e versículo 8. Glória a Deus. Oh, santo. Tragam, amém, irmãos? Desculpa. Eu vou ler junto com vocês no telão, porque daí a gente fala a mesma leitura. Que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça seja colocada uma coroa real. Amém? Podeis assentar no nome de Jesus. Eu pedi para o Senhor uma palavra e ontem no culto nós falamos um pouquinho de Esther. E eu pedi para o Senhor, me dá uma palavra para hoje, né? E o Senhor não deixou sair do tema de Esther, só que para outra parte, né? E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de dizer para vocês que quando o Senhor fez uma promessa na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci no berço evangélico, né? Meus pais crentes, né? Foram convertidos depois. E tinha uma irmãzinha, não sei se a irmã conheceu ela, mãe da Gislene, é a irmã Bertina. Na época era uma senhorinha desse tamanhozinho assim. Deus usava aquelas irmãs, por isso que eu falo que eu tenho medo dessas irmãs, né? E quando Deus usou ela, e naquele culto a igreja era muito grande. E quando aquela irmã levantava, a igreja toda parava para ouvir, que era a profecia, né? E eu pensei, aí imaginavam que ela ia até o altar entregar uma mensagem para o pastor. E eu estava assim sentada na frente junto com as crianças. E veio aquela irmã piquititica assim, bem escurinha.
com o dedinho. Ela falou assim: eu marquei esse dia, criança, para falar contigo, que eu tenho uma grande obra na tua vida. E onde eu te levar, abre a tua boca, porque eu vou te encher. E naquele dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu pulei que nem pipoca, que era preciso os obreiros segurar. E depois Deus foi tomando aquele grupo de criança e o culto não conseguia acabar. E depois desse dia, eu vou dizer para vocês que as provas foram muito grandes. Mas o Senhor não tem um dia sequer que o Senhor tem me deixado. E a gente foi passando o tempo de ministério, aprendendo muito com os pais. Mas chega uma hora que Deus corta o cordão umbilical. E filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. E o pai, a única coisa que pode fazer é conduzir o filho para a igreja e ensinar o caminho. Porque chega uma hora que é Deus e você e Deus. E aí começamos o processo. E o Senhor foi nos abrindo as portas, direcionando para alguns lugares. Eu vou até contar para vocês uma experiência que eu tive quando o Toninho dirigia a igreja ali da Coab. E era um congresso lá, eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, 22 anos. Estava no início, assim, bastante no início, ainda estou no começo. E aí ele me falou assim: você pode vir trazer uma palavra? E eu estava fazendo teologia, irmãos, eu estava chique demais. Eu fazia teologia. Aí eu falei assim: caramba, vou fazer um esboço para pregar. Aí eu peguei, sentei, fiz um esboço bonito, vocês precisam ver. Eu fiquei orgulhosa de mim. Fiz do jeitinho maravilhoso aquele esboço. Eu falei: vou arrebentar hoje. Fiz um esboço maravilhoso. E aí a gente vindo da Zona Sul para cá. Quando chegou na metade da Marginal, eu falei assim: cadê meu esboço? Procura a Bíblia. Esqueci o esboço lá na Zona Sul. Eu falei: mas eu vou fazer outra aqui correndo. E aí eu fiz outro esboço correndo. E aí eu fiz dentro do carro, porque pegamos trânsito, deu tempo, 40 minutos. Aí eu fiz outro, porque eu lembrava mais ou menos. Só que meu coração ainda não estava confortável com a palavra, mas eu tinha um esboço. Eu falei assim: aí sim, né? Quando chegou na frente da igreja, caiu um toró. Irmãos, caiu uma chuva tão grande. Quando eu levantei, o esboço estava no meu colo. Adivinha o que caiu na chuva? Foi embora meu papel. E aí eu voltei para o carro. Eu falei assim: mas não é possível um negócio desse. O que está acontecendo? Aí o Senhor falou comigo: abre a palavra. E eu abri a palavra. E quando eu abri a palavra, foi lá em Êxodo: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Aí meu coração ardeu. Aí o Senhor falou: tá aqui sua palavra. Porque eu ia falar em Davi, não tinha nada a ver com isso. Aí o Senhor falou assim: fala aqui. Aí eu peguei, olhei assim, aquela palavra ardeu no meu coração. E eu fui, cheguei lá. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, não tinha tema. Era aquelas faixas antigas que a gente colocava assim de letreiro. Não sei se vocês pegaram essa época. Adivinha qual que era o tema da igreja? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ninguém tinha me passado o tema, ninguém tinha me passado nada. Mas o Senhor já estava falando ali naquela palavra todos aqueles dias. Aí o Senhor usa uma serva dele e fala assim: faça do jeito que eu te ensinei, seja simples. Abra a tua boca do jeito que eu te mandar. Porque do jeito que eu te mandar é o jeito que eu quero. Então, irmãos, de vez em quando eu coloco Moisés dentro da arca, mas dá tudo certo, amém? E eu louvo o Senhor nesta manhã, que o Senhor tem nos conduzido à presença dEle. O Senhor, Ele nos colocou essa palavra aqui sobre Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu era tio de Esté. Os judeus estavam cativos, né? Estava ali cativo. E foi feito lá um concurso para ver quem que ia ser mulher do rei. Eu vou falar do meu jeito, tá? E aquela mulher não era mais preparada para isso.
ela não era talvez a mais indicada para isso. Mas na última hora, vamos lá, Esther, vamos lá, entra no processo seletivo aí, para você passar aí no, ver, quem sabe o rei não casa com você, né? Mas ela não tinha nada a ver, mas entrou lá no processo e passou no processo seletivo, olha só. Não era a mais indicada, mas quando Deus tem propósito, Deus não olha a aparência, Deus não olha o currículo, Deus não olha se nós falamos bonito, Deus não olha de quem você é filho, porque no mundo os outros querem apresentar e falar assim, é filho de quem? É de fulano? Ah, vem aqui, senta aqui, eu vou preparar um lugar para você aqui. Mas olha o carro que você tem, olha a roupa que você veste. Não, Deus não faz nada disso. Deus não olha esse processo, não. Deus, Ele quando quer fazer um processo seletivo, Ele olha como olha, ali está o meu servo, segundo o meu coração. Veio talvez de um histórico que ninguém dava nada por ele. Às vezes o rejeitado, Deus olha e fala assim, peraí, é ali que eu vou trabalhar. Eu vou consertar, eu vou refazer, eu vou levantar do chão, eu vou quebrar, até ficar um vaso inteiro. Aleluia. E lá vai Esther para o palácio. E ali quando chega, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele trabalhava na porta do palácio. E ele ficava de olho em tudo que acontecia. E nesse processo todo, estava lá o processo todo acontecendo. E a Bíblia vai dizer que quando ele escuta uma trama contra o rei, a Bíblia vai dizer que ele salva o rei daquela trama. E ele, quem deveria fazer isso? Era Amã, que era um dos homens de confiança. Mas não, Amã traiu a confiança do rei. E ficou Mardoqueu na porta. Ele não era nem o mais indicado para estar da porta para dentro. Mas a Bíblia vai dizer que nesse processo todo, Deus já tinha ali um escape, um livramento para Israel. Deus coloca a Esther dentro do palácio. Aí, quando chega o primo dela, fala assim, Esther, vão matar todo o nosso povo. Vão exterminar todo o nosso povo. Vão acabar com todo mundo. E ela falou assim, mas o que eu posso fazer? A Bíblia diz que Esther foi orar. Irmãos, quando não tem o que fazer, quando não tem mais solução, porque muitas vezes a gente corre para o lado errado, a gente corre para alguém, corre para o WhatsApp, corre para qualquer lugar que tem que correr, a gente esquece que o nosso socorro, ele vem do alto. E ali Esther, ela vai e ela coloca aquelas mulheres para orar, se coloca na presença, ela fala assim, olha, vamos todo mundo jejuar e orar, porque eu vou chegar na presença do rei e eu vou pedir livramento. Eu quero te dizer uma coisa, você pode não ter muito na sua vida, mas se você tiver um companheiro de oração, você tem um céu que se move ao seu respeito. Porque companheiro para andar no shopping, para tomar o café, às vezes precisa. Para ir na sua casa precisa. Mas companheiro para juntar com você, para fazer oração, tá raro. Então se você tiver ajunta com esse irmão, ajunta com essa irmã. E vai em frente. Porque um joelho dobrado, ele entra onde nós não podemos entrar. A Bíblia vai dizer que Esther entrou na presença do rei. E quando Esther entra na presença do rei, ele fala, o que queres que eu te faça? Qual é a tua petição, Esther? E ela fala, olha, o meu reino, o meu povo vai ser exterminado.
E nesse processo todo, quem que estava lá na porta? Mardoqueu. A Bíblia vai contar num certo determinado momento dessa história, o rei perde o sono e manda chamar os seus homens. E a Bíblia vai falar assim: nossa, esse dia eu tive livramento. O que fizeram com esse homem enquanto ele estava lá na porta? Aí a Bíblia vai dizer que quando a mãe olha para ele e fala assim: não fizeram nada não. Durante todo esse processo, irmãos, havia um orgulhoso no meio do processo, que era Amã. A Bíblia vai contar que ele pega uma forca e ele arma para Mardoqueu. E quando ele arma essa forca para Mardoqueu, ele fala assim: eu vou matar esse camarada aí, porque ele não se prostra. Toda vez que eu passo, ele não se ajoelha. E a Bíblia vai dizendo que nesse processo todo, nessa trama toda, tudo acontecia, irmãos, porque existia uma nação eleita e essa nação corria perigo. Mas quando tem um propósito, quando tem algo para acontecer, Deus já está preparando o livramento lá na frente. Muitas vezes os planos são armados, irmãos. Os planos são feitos para minar a nossa fé. Os planos são feitos para acabar com a nossa família. Os planos são feitos para fechar a nossa porta de emprego. Os planos são feitos para tirar você da presença de Deus. E aí o inimigo arma a trama toda. E eu quero dizer uma coisa muito interessante para vocês. Muitas vezes nós somos decepcionados. E o que mais dói, irmãos, não é quando vem de um colega de trabalho que você já está esperando. Não é quando vem do seu vizinho que você só fala bom dia, vizinho. Não. O que mais dói na gente é quando vem de dentro de casa. E o inimigo, ele vai arquitetando coisa. É quando vem do irmão da igreja que você não imagina. É quando vem de alguma situação que você falava assim: meu Deus, eu esperava de todo mundo, menos de fulano. Quem já teve uma decepção dessa? E às vezes a gente olha para um e olha para outro e fala assim: eu não tenho mais referência não tenho mais referência na igreja. E o diabo vai te frustrando, vai querendo te paralisar. Porque o diabo, ele não vem com chifre, nem com rabo, nem com o espetinho para falar assim: ó, cheguei. Porque senão você já fica esperto. Ele vem num conto bonito, ele vem numa amizade, ele vai te envolvendo, mas depois ele vem com a fofoca, ele vem com a mentira, ele vem com a calúnia, ele vem com a decepção. Mas tudo isso para minar nossa fé, para fazer com que a gente se esqueça do chamado, porque foi assim que aconteceu com o povo. Nós servimos a um Deus de Israel, foi feita promessa para nossos pais e nós estamos aqui escravos. Nós vamos perecer, mas já tinha um plano lá no palácio para aquele povo ter livramento. E muitas vezes nós pensamos com a gente mesmo: nós vamos perecer, nós vamos morrer, acabou, não tem mais jeito, para mim é o fim aqui, daqui eu não passo, eu cheguei até o fundo do poço. Talvez você já tenha chegado, e um dia quando eu cheguei, eu falei: Jesus, e agora? Eu falei: eu vou olhar para cima, porque para baixo não tem mais para onde ir, é do alto que vem o nosso socorro. Não temos mais para onde correr. Era assim que aquele povo estava, e talvez seja assim como você esteja dessa manhã. Jesus, para onde eu vou? Da onde vai vir o livramento? Eu já pedi ajuda, eu já pedi socorro, parece que Deus não está me vendo. Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: já tem um plano lá no palácio para te dar livramento nesta manhã.
situação. Já tem um plano de Deus lá na frente. Deus já vai, tem pessoas que vai usar para te tirar da onde você está. Porque não vai vir de você a força, vai vir do alto. E Deus vai usar pessoas para te trazer o livramento. E era assim que o povo estava. A irmã arquitetou, mandou carta para todo mundo e falou: vamos matar os judeus. Vamos fazer uma forca para esse aí que não se curva diante de mim. Aí vai o rei, perde o sono. O que vocês fizeram para esse homem? No dia que ele me deu livramento, chamou Amã. Não fizeram nada. E o que você faria, Amã? Eu colocaria as vestes reais nele, porque o orgulhoso quer aparecer. O orgulhoso, ele quer ser visto. Mas Mardoqueu estava lá na porta se preocupando com o que tinha que preocupar, que era com o livramento do povo dele. Não se preocupa em ser visto. Não se preocupa que não lembraram do teu nome. Não se preocupa que esqueceram de você. O céu não se esquece. O céu não se esquece. Eu vou dizer mais uma vez: o céu não se esquece de você. Quantas vezes você já fez algo bom para alguém e passou batido? Você às vezes fala: poxa, fulano é ingrato. Fiz um bem para ele e ele esqueceu de mim. Ou às vezes você faz algo na igreja, trabalhou tanto e na última hora nem foi você que pegou no microfone. E muitas vezes a gente fica preso ainda: nossa, trabalhei tanto, nem citaram o meu nome. Não se preocupa não, meu irmão, o céu não se esquece. Jesus, mas eu fiz tanto, parece que está passando despercebido. Eu faço tanto pela minha família, ninguém me enxerga, mas o céu está vendo. O céu está vendo. E a Bíblia vai dizer que alguém olha para ele e fala assim: o que eu faço com esse homem? O que eu faço com ele? É aquela pessoa que quer aparecer sem fazer nada. Acha que o reconhecimento vai vir porque talvez ele tenha alguma condição. Mas o céu, ele olha diferente. O céu, ele está hoje olhando para o teu coração. O céu hoje está caçando o teu coração. Ele tem aqui, ele está contemplando cada vida que entrou aqui neste lugar. Ele está olhando a cada pessoa que entrou aqui. Ele está dizendo: olha, o mundo pode não te reconhecer, mas eu sondo o teu coração. E eu te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: eu não me esqueço de ti. Ficava lá na porta, ficava a serviço, mas era um serviço que ninguém dava valor perante Amã. Entra a gente, saía a gente, bom dia, boa tarde, ou às vezes ele ficava lá. Era só uma pessoa que estava ali, um improvável. Aí Deus olha do céu e fala assim: acabou. Chega. É tempo de mudança. É tempo de eu pôr um ponto final. É tempo de uma nova história. É tempo de eu honrar alguém que estava lá na porta. É tempo de eu tirar de lá da porta e trazer para minha alabacia, arabaxéria.
seu. E Deus permite para ver onde está a nossa fé. Porque tem gente que quando está tudo bem, ele está ali. Mas se for esquecido, não foram me visitar, esqueceram de mim. E Jesus está olhando e fala assim: peraí, eu estou te provando. Não fica com raiva do teu irmão não, porque ele foi só uma peça para você chegar onde eu precisava chegar. Ele foi só um parafusinho que precisava ser encaixado para você chegar onde eu precisava chegar. Porque a história é eu e você, não é com fulano, não é com ciclano, é eu e você. Eu preciso tratar com você, eu preciso falar com você. E a gente se apoia muito em um e outro, e Deus fala assim: não, é só eu e você. A forca era só para um. A forca foi feita só para um. Não tinha companheiro, não tinha para ninguém. Aleluia. Deus está falando aqui com alguém que o seu tempo de aleluia. O seu tempo de ficar na porta esquecido, ele está chegando no fim. Eu sinto a graça do Senhor para dizer que vai ter um novo tempo para alguém aqui nesta manhã. Mardoqueu pega o cavalo, aleluia, traz o cavalo, traz as vestes reais, pega o anel do rei, pega a coroa do rei. E quando ele faz isso, o rei fala assim: põe Mardoqueu. Puxa o cavalo dele, puxa ele, diz que esse é o homem cujo coração o rei se agrada. E lá vai Amã. A Bíblia diz, aleluia, que ele voltou para casa aborrecido. Mas eu imagino Amã achando que ia ser para ele aquela exaltação tudo. Pega um homem lá da ponta do palácio, que ninguém dava nada, e ele é obrigado a dizer: é esse que Deus está honrando, é esse que Deus está honrando, é esse que Deus está honrando, é esse. Aleluia. Deus tem honra para a tua vida aqui. É necessário que você entenda: existe o tempo de ficar invisível. Existe o tempo que ninguém te olha. Existe o tempo que todo mundo te esquece. É o tempo que Deus te esconde. É só você e mais ninguém. E tem gente aqui que está se sentindo dessa forma: Jesus, será que se esqueceram de mim? Acalma o teu coração nesta manhã, porque muitas vezes você está passando como Mardoqueu. É o tempo de ficar lá esquecido na porta. Mas uma coisa que me chama a atenção: Mardoqueu estava lá na porta, mas ele não estava cochilando não. Ele estava de olho em tudo que estava acontecendo. Ele estava na vigilância. Ele estava de olho em tudo que estava acontecendo. Olha aqui, estão tramando ali. Meu Deus, deixa eu orar, deixa eu buscar, deixa eu ver o que eu posso fazer. O esquecimento de Deus não quer dizer que a gente vai ficar parado esperando, não. Existe um momento de ação que a gente pode fazer por detrás dos bastidores. Se muitas vezes nós estamos sendo esquecidos, mas a gente ainda pode fazer algo. Tem gente que quer ficar esperando profecia. Agora tá um negócio chique, a gente abre o Instagram e aparece uns abençoados. Deus manda te dizer: vai orar não para ver. Se a profecia não vem, Deus mandou dizer nada. E
a gente quer tudo muito fácil, a gente quer as coisas como se fosse um fast food. Deus fala comigo, eu vou na igreja. E a gente esquece do principal. Como Mardoqueu, o que é? Vigilância. É ficar esperto com o que está acontecendo. Opa, peraí, o que eu posso fazer? Tem gente aqui, nesta manhã, que a casa está perecendo porque parece que está esperando que venha algo fenomenal e aconteça como uma varinha mágica dentro da tua casa. E Deus está dizendo nessa manhã: meu filho Mardoqueu, é você. Eu te chamei, eu vou trazer honra. Mas você precisa fazer uma coisa, não é para dormir na porta não. Se põe de joelho, se põe de oração, chama o povo para orar, busca no Senhor. Porque a hora que chegar o momento, alguém vai ter que olhar para você e vai falar assim: olha, chegou a honra de Deus para a vida dele. Chegou a honra de Deus para a vida dela. Mas quem era fulano? Ah, não era aquele lá que a família brigava? Não era aquele lá que dava trabalho para a mãe, para o pai? Ah, não era aquele lá que não tinha capacidade, virou gerente? Mas não era aquele lá que estava todo mundo esperando ser mandado embora porque não aprendia o serviço? Mas não era aquele que estava todo mundo falando mal? Mas não era aquela que não sabia falar e hoje está pregando? Mas não é aquele lá que estava doente, que estava e já estava com diagnóstico? E aí alguém olha e fala: mas não era, menino, não era aquele lá? E alguém olha e fala assim: era aquele lá, mas agora ele está em cima do cavalo. Agora ele está com vestes reais e o anel do rei, com a coroa do rei. E tem alguém dizendo: esse é aquele cujo coração o rei se agrada. Em outras palavras eu vou dizer para você, nos dias de hoje: mas não era aquilo lá? É, menino, você não viu o que Deus fez na vida dele? E alguém ainda vai olhar e vai falar assim: ah, que bobeira, né? Se não fosse financiado, Deus não dava. Se não fosse fulano, Deus não dava. Mas ninguém sabe o que você passou para chegar até ali. Alguém vai ter que olhar para você e engolir aquilo que tem tramado contra a tua vida. Aleluia. Nesta manhã o Senhor, Ele fala de uma maneira muito forte.